Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta bem-aventurança completa um bloco de 3 bem-aventuranças que podemos resumir em humildade, que são a primeira, pobres de espírito, a segunda, os que choram, e a terceira, os mansos. Quando entendemos quem somos, a nossa pobreza espiritual, quando choramos, lamentamos o nosso pecado, então nosso é o reino, somos consolados, perdoados, e isto vai gerar em nós mansidão. Pois quem foi verdadeiramente perdoado e entende como Deus foi tão cheio de graça e de amor ao colocá-lo no seu reino, não pode ficar indiferente a esta tão grandiosa riqueza, a esta tão grande realidade que vai com certeza deixar marcas profundas no coração e vai fazer com que não guerreemos mais pelas coisas desta terra. Aquele que experimenta isto vai deixar de viver para possuir, para ter, para defender o seu território. Vai ser manso. Estas 3 bem-aventuranças caracterizam a entrada no reino. Caracterizam o crente na sua entrada do reino. Na entrada. Bem como as outras seguintes, podemos dizer, caracterizam o crente no seu crescimento no reino e as últimas na sua maturidade no reino. É bom lembrar que as bem-aventuranças não são características da personalidade humana, mas sim o produto da operação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Sobre mansidão, há muitas coisas que podemos dizer, mas o mais importante é entender que precisamos de cada dia aprender com Jesus. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, são palavras de Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ao aprendermos nas páginas dos Evangelhos como Jesus agiu, podemos começar a saber o que é ser manso e humilde de coração. Foi exatamente o Messias como Jesus que Israel rejeitou. Isto porque eles esperavam um Messias guerreiro, que os vingasse dos dominadores romanos. Mas ele apareceu sobre um jumentinho. Mateus 21:5. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí vem manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Qual é então o significado de ser manso? Provavelmente Jesus estava a citar o Salmo 37, mais precisamente no versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Se lermos no verso 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Podemos então concluir que os mansos são aqueles que esperam no Senhor. Ser manso, esperar no Senhor, é confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.
É olhar para Ele, pois Ele quer nos abençoar como nosso Pai. Ser manso, esperar no Senhor, é, como diz no verso 7, descansa no Senhor, espera nele e não te indignes. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, ser manso é esperar no Senhor, é não ficar indignado com aquele que prospera no seu caminho. As pessoas geralmente têm disputas, têm conflitos sobre quê? Normalmente sobre as coisas terrenas, as possessões materiais, sobre coisas que elas querem para si mesmas, os seus direitos, a sua reputação, o seu nome, a sua honra. As pessoas que batalham assim estão interessadas em herdar a terra. Tentam possuir a terra e as coisas terrenas. Mas Jesus diz que, em última instância, a terra vai ser herdada por aqueles que abdicaram dos seus direitos e se recusaram a batalhar por estas coisas. Há vários exemplos no Velho Testamento de pessoas com mansidão. Abraão, quando se separa de Ló, José, quando recebe os irmãos no Egito, Davi, quando sobe ao trono e abençoa Mefibosete. Mas o grande exemplo de alguém que, pela operação sobrenatural de Deus, se tornou uma pessoa mansa foi Moisés. Em Números 12, 1-3, nós lemos este texto. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Miriam e Arão falaram contra Moisés. No entanto, vemos que Moisés não se defendeu. Pois alguém que é manso fica calado e entrega a sua causa ao Senhor em vez de se defender. Quando estamos com a verdade, não necessitamos de nos defender. Apenas entregar nas mãos do Senhor, que Ele vai nos defender no seu tempo. Por que é que os mansos são felizes, são bem-aventurados? Porque os mansos têm uma promessa de uma grande recompensa. Nós sabemos que as obras dos crentes vão ser recompensadas. Tiago, por exemplo, fala de obras de mansidão. Lemos em Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A recompensa de Deus não é dada em função de parâmetros de avaliação humanos. Jesus vai recompensar-nos, não confundir a recompensa com a salvação, que essa nos é garantida pelo sangue de Jesus, pela fé, pela graça. Mas Jesus vai recompensar-nos em função de como edificamos, como construímos. Primeira carta aos Coríntios 3,10 diz assim, o apóstolo Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, como edifica sobre ele. A forma como edificamos vai ser o parâmetro de avaliação do Senhor Jesus. Não importa a tarefa, pequena ou grande, que fazemos, desde que a façamos com mansidão, humildade e fidelidade. Se assim fizermos, vamos ser recompensados. Seja a mãe que cuida dos seus filhos, seja o gestor de uma grande empresa, seja o pastor que prega para muitas pessoas, seja a irmã que no secreto faz a sua oração. Por exemplo, o ministério de Jesus, se avaliado em termos humanos, foi muito fraco. Apenas 120 pessoas depois de 3 anos e meio de ministério. No entanto, tudo o que Jesus fez, fê-lo para a glória do Pai. Os seus pensamentos e intenções de coração eram completamente alinhados com o Pai e eram puros. Por isso ele recebeu a maior recompensa que um ser humano pode receber. Ele é Rei e Senhor, e Deus o Pai lhe deu a terra, lhe deu todo o universo. Concluindo, quando colocamos a nossa esperança nas promessas de Deus,
Não temos necessidade de viver ansiosos e preocupados em nos defender e em guerrear pelos nossos direitos, a nossa reputação, o nosso bom nome, a nossa honra. Paulo diz em 1 Coríntios 3, 21 a 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Por isso, não temos de lutar por aquilo que já é nosso. O nosso Pai é o dono de todas as coisas. Esta é uma verdade hoje, como será no futuro. Considerando as bem-aventuranças como o painel de instrumentos do nosso percurso da fé, podemos observar que, se em nós não há mansidão, é porque então nós não estamos a ser pobres de espírito. Se não há mansidão é porque não estamos a reconhecer a nossa pobreza espiritual, nem a lamentar o nosso pecado. Porque estes geram a mansidão. Só a operação do Espírito Santo, só uma operação sobrenatural pode nos fazer mansos. E essa operação sobrenatural acontece quando vemos a nossa incapacidade de ser como devíamos ser e lamentamos o facto de não sermos assim. Quando isto acontece, Deus começa a transformar-nos à imagem do Rei Jesus. Quando entramos no reino, podemos ter a certeza que Deus cuida de nós. Ele nos defende. Ele é o possuidor de todas as coisas. E assim como possuidor de todas as coisas, Paulo diz em Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo é nosso. Não são os que parecem ser convincentes, poderosos, empreendedores, afirmativos, cheios de si mesmo, que no final vão herdar alguma coisa. Quando entendemos que tudo é nosso, ficamos libertos da escravidão do querer possuir, dominar, ter, controlar.